Olá a todos, bem-vindos ao canal Chester News. Queria falar nesse Chester News sobre análise econômica do direito, né? Na verdade, isso é um instituto muito usado nos países desenvolvidos, Estados Unidos, Europa. Tem a ver com direito e economia e é muito interessante que eu queria explicar por que a falta desse instrumento nas leis, nas políticas do Brasil econômicas, inclusive tem a ver com a independência do Banco Central, o caso das lojas americanas, né? E por que o Brasil é tomado por comportamentos ilegais, né? Há muita corrupção, muita bandidagem, é pelo mesmo motivo que eu vou explicar nesse vídeo. Bom, eu sou formado em Direito, né, e gosto muito de Economia também. Eu não cheguei a me formar em Economia, porque eu tenho um pouco de dificuldade de matemática, mas eu gosto muito de ler a teoria econômica na parte que, que não precisa fazer conta. Então, assim, eu gosto muito de economia, essa interdisciplinaridade entre o direito e a economia. Bom, o que tem a ver o Banco Central com o caso da Americanas? E tem tudo a ver. Nos Estados Unidos, o Adam Smith, ele é muito utilizado na economia, não só no direito também. Quer dizer, na economia e no direito. Por quê? A microeconomia, ela diz que o ser humano é racional, né? Esse conceito é muito mal compreendido, inclusive por muitos economistas até de renome e tal. Porque tem gente que confunde, o conceito de economia que o ser humano é racional, as pessoas falam, o ser humano é um Albert Einstein que pensa no benefício próprio. Não é isso. Eu demorei para entender esse conceito e vou tentar explicar da forma mais simples possível. O ser humano, a microeconomia diz que tudo é um custo e benefício e que o ser humano ele analisa o tempo todo se vale a pena ou não fazer uma coisa. Então, por exemplo, se você está namorando, você pensa, será que eu caso? Será que eu separo? Se você tem um amigo, você fala assim, será que compensa essa amizade? Me dá mais benefício ou custo? Me dá mais chatice? E custo e benefício não é só financeiro. É por isso que os economistas gostam de dar palpite em praticamente todas as áreas. Teve um recente estudo, por exemplo, que descobriu que os casais ficam juntos por causa que nenhum deles acha que pode achar uma pessoa melhor, por exemplo. Isso é o quê? É o custo-benefício nos relacionamentos conjugais. Então o ser humano ele fica analisando o tempo todo, será que vale a pena eu manter contato com esse familiar? Se vale a pena eu... Então o comportamento humano é nesse sentido que o ser humano é racional. Ele fica o tempo todo calculando, inconscientemente às vezes até, se uma coisa vale a pena ou não. A mesma coisa assistir esse vídeo. Será que eu escuto o que esse retardado está falando? Então isso funciona sempre com o ser humano. Então o que acontece? Os economistas dizem que isso vale para quase a totalidade dos comportamentos humanos. É nesse sentido que o ser humano é racional. Ele pensa assim, será que eu compro 3 laranjas, 5, o preço está tanto, tal? Isso influencia em toda a economia e no direito também. Por exemplo, no Código de Trânsito brasileiro tinha muitas infrações. Por exemplo, você andar no acostamento era muito comum em grandes cidades, capitais, você vê no congestionamento a galera passando, correndo no... Isso parou, por quê? No código atual eles elevaram as multas, por exemplo, você, mesmo que você não saiba, é quase R$ 1.000 a multa por andar no acostamento. E parou. Por quê? O cara ele vai ter que desembolsar R$ 1.000 se ele passar no acostamento. Isso é o que eu estou dizendo. É o Adam Smith, a análise econômica do direito, aplicada ao direito. Então, assim, as pessoas analisam o custo. Muita gente fala, aumentar a pena de um bandido, de um crime, não funciona. Alguns né, vou até não quero entrar no mérito se é questionável não, porque muitos são advogados criminalistas e eles ganham em soltar os bandidos, então eles dão umas opiniões ali totalmente com conflito de interesse, enfim. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, você matar alguém, você pode, tem alguns casos nos estados que tem pena de morte e muito interessante, tem uma multa, você tem que indenizar a família da pessoa que morreu. Então imagina, por exemplo, você faz um homicídio, além de você poder ser preso, pena de morte ou prisão perpétua, ainda você tem que pagar, sei lá, US$ 1 milhão em indenização. Então é isso que acontece. Na lei americana isso é comum. Você fazer o quê?
colocam uma pena, um custo elevado, tão grande, que aquilo fica inviável. Então, por exemplo, o que isso tem a ver com o Banco Central e com a Americanas? Tem a ver que, por exemplo, o Banco Central ele lida com expectativas dos agentes racionais. E o Lula tá à esquerda, bate nisso. Ah, os juros é alto. Por exemplo, os juros é alto na Argentina porque eles deram muitos calotes. Então, essa tentativa do Lula de abaixar os juros, né, de forma, isso aí está ajudando os especuladores, isso é uma narrativa errada da economia, com todo respeito aos economistas que são de esquerda, mas é uma falta de compreensão de como a realidade funciona. Economia é realidade. Os juros ele reflete o risco. Então, se tem um risco fiscal, se tem um risco político, se tem uma instabilidade institucional, igual agora, por exemplo, o STF fez uma decisão totalmente, na minha opinião, questionável de você até mudar o entendimento tributário de uma questão, se ele mudar o entendimento, então nem a decisão passada tem mais garantia. Na minha opinião, eu acho que o STF tinha que ter critérios ali. Mudou a legislação, a gente pode mudar o entendimento. Tinha que ter uma lista né, para dar uma segurança jurídica. Isso atrapalha os negócios, cria. Então tudo isso é refletido nos juros, né? Dessa questão do custo-benefício. Você não vai emprestar para um país, para uma empresa. É igual agora, a Americanas está super suspeita de fraude. Quem que vai emprestar para Americanas depois desse rombo de quase 40 bilhões ou 20, não sei, né? Então, assim, os números, eles não tem que brigar com os números, igual o Lula queria baixar o juro trocando o cara, baixar forçado. Não é assim que a economia funciona. Porque, por exemplo, você não baixa os juros encanetado, né, na economia. Você pode até fazer isso, mas isso gera uma distorção muito grande. E, enfim, eu vou falar mais vou voltar ao assunto da microeconomia. Então, por exemplo, o ser humano ele analisa por que tem muita bandidagem no Brasil? Porque tem muita impunidade. O bandido ou a pessoa qualquer, mesmo que ela seja honesta, mas ela está pensando em cometer alguma coisa idiota, ela vai pensar qual a probabilidade de eu ser preso, tem multa alta ou não. As pessoas pensam isso. Porque, por exemplo, a CVM falou do caso Americanas. Vamos agir com rigor, não sei o quê. Se foi um crime contra lá o sistema financeiro, mercado nacional. Para ter menos fraude, seja na área contábil ou qualquer área que existe no Brasil, a lei tem que ser cumprida. É o que os países mais desenvolvidos fazem. Eles têm poucas leis, mas leis que funcionam. O Brasil tem costume de fazer um enxame de lei, cria um sistema jurídico totalmente inchado, anabolizado, parece aqueles caras inchados assim, gigantão. A gente cria um sistema e que, na prática, poucas pessoas vão presas. Chega no STF, os caras tem uma ficha corrida gigante, vai lá o STF solta a pessoa. Então, assim, isso também está ligado, por exemplo, ao conceito tributário de extrafiscalidade. Por exemplo, o governo ele pode usar impostos para alterar o comportamento das pessoas também. Isso mistura direito com economia e a questão tributária. Por exemplo, você quer que as pessoas não fumem, você coloca lá o IPI, ou sei lá o que, ICMS, no cigarro alto, né? Então, tipo assim, eu não quero mais que os jovens fiquem jogando videogame, perdendo tempo em vez de estudar e trabalhar e produzir para a economia. Eles vão lá e colocam lá o imposto nos videogames, nos jogos eletrônicos alto. Por quê? O governo quer inibir aquele comportamento. Então isso já é usado no Brasil, mas é uma forma muito tímida ainda. Para o Brasil ter uma efetividade das leis e acabar com esse comportamento que a gente chama de jeitinho brasileiro, essa questão desagradável, pejorativa, de o Brasil ser um carnaval eterno, de bagunça, justiça de festa junina, que vai lá, prende e solta. O que acontece? O judiciário teria que aplicar as leis de forma mais séria e o legislativo tinha que fazer penas maiores. Muitos criminalistas, com todo respeito, falam que isso não adianta, mas adianta sim. Aumentaram a multa lá, igual eu já falei, para 1.000 e poucos reais o acostamento, poucas pessoas. O cara tem que ser muito rico para tomar uma multa de 1.000 reais.
Então funciona. Inclusive em um país nórdico lá, não sei se é Dinamarca, a multa no trânsito é compatível com o salário da pessoa. Porque você vê às vezes uns carrão passando, o cara é milionário, eu não tô nem, aí ele para R$ 1.000 para ele é igual R$ 10 para a maioria das pessoas. Então até isso nos países envolvidos está tendo. Então se o cara é super rico, ele vai tomar uma multa super proporcional ao patrimônio do cara. Então assim, nos países mais desenvolvidos, essa coisa das questões racionais, de você mudar o comportamento da sociedade pela economia, pelo direito, é muito forte. É isso que está faltando para o Brasil. Porque a punição, a certeza da punição e a questão de você analisar. Todo mundo analisa se as coisas valem a pena ou não. É isso que a microeconomia diz quando o ser humano é racional. Esse conceito é muito mal compreendido. Eu já vi muito economista famoso falando que o ser humano, não, o ser humano é irracional. Mas na verdade esse conceito ele é muito útil em toda a sociedade. Você está analisando e reavaliando as coisas o tempo todo. Por que uma pessoa, por exemplo, vende uma Ferrari? Porque na cabeça dela aquilo para ela não vale mais a pena. Eu não gosto mais, é cara a manutenção. Isso é ser racional. Não no sentido de ser um nerd, um Albert Einstein abstrato, não é isso. Você pode ser racional até irracionalmente. Você tem uma inteligência inconsciente ali que fala: não sei dizer, mas eu vou vender esse carro, eu vou ficar. Então é isso que a economia diz. Não é que o ser humano por exemplo, você pode ser um ser humano racional até com aspectos emocionais. Muitos economistas não entendem isso, porque fala assim, as pessoas elas não estão só sempre maximizando a utilidade das decisões. Porque tem pessoa, por exemplo, que compra um cachorro. Né? Se você for analisar um cachorro, ele te dá despesa, veterinário, não sei o quê. Então eles falam, então, tá vendo? Isso daí, lógico, porque o ser humano ele tem várias motivações que não só a financeira. Ele tem uma motivação emocional, mas ele está sendo racional emocionalmente. Ele, para aquilo, traz um benefício, né? Uma companhia para a pessoa. Então a pessoa gosta de animais, o aspecto financeiro é uma das coisas na racionalidade, vamos dizer assim, dela. Inclusive, a emoção entra na conta também, tudo entra na conta. Então esse conceito é muito mal compreendido e eu demorei para entender. E geralmente algum economista famoso que critica que o ser humano é racional na microeconomia, ele não entendeu o conceito na verdade. Né? Eu não sei, eu tive uma explicação num livro que eu esqueci agora, mas nesse caso eu entendi. É um livro que os economistas brincam, né? Uma piada de economista assim, que fala que tudo. Então você pode analisar, por exemplo, todo esse comportamento também não é só individual, é coletivo também. Por exemplo, uma motivação até, sei lá, um terrorista, por exemplo. Ele está sendo racional dentro ali do. Ele fala, pô, eu sigo essa religião, eu acho que eu tenho que fazer isso. Ele está sendo ali vendo o custo e benefício. Mesmo que ele morra na ação terrorista e ele está achando que pós-morte ele vai para o céu, por exemplo, na doutrina lá. Com todo respeito, não quero falar disso, né, contra nenhuma religião, mas ele está sendo racional do ponto de vista até espiritual, por exemplo. Então o ser humano ele é racional em todas as áreas. Ele está sempre. Isso quer dizer o quê? Não é que ele é um nerd, que ele está reavaliando, ele está reavaliando sempre. E o Brasil está um caos por não entender isso daí. Então as leis têm penas baixas, a justiça tem uma efetividade baixa, né? Por exemplo, quando começou as indenizações por dano moral no Brasil, falaram, indústria do dano moral. Eles começaram até, sei lá, uma pessoa escorrega no McDonald's, cai, era 100 mil de dano moral, entendeu? No começo era assim. Aí o que aconteceu? Os juízes brasileiros fizeram o contrário. Não, contra a banalização do dano moral, vai lá, alguém ofende alguém, o cara dá lá R$ 1.000 de dano moral, entendeu? Então isso, o que acaba acontecendo? Enche de ação judiciária. Por quê? Porque tem pouca efetividade, as pessoas não têm medo de ter comportamentos não civilizados, ilegais e criminosos, porque eles veem, né? Por exemplo, se a CVM pegasse pesado com crimes tributários, contábeis, não teria tanta bagunça nessa área. Então, assim, qualquer área que você vê no Brasil,
Se você usar esse comportamento igual aconteceu no direito de trânsito, de R$ 1.000 a multa, fez isso, é preso, é não sei o quê. Porque, por exemplo, na sonegação no Brasil é muito alta. Por quê? Descriminalizaram. Tem país, por exemplo, que se você sonega é 35 anos de cadeia. Então, assim, né? Então, se você descriminaliza uma conduta, você está dizendo assim, ó, o Estado não se importa se você tem um comportamento ilegal, errado, entendeu? Então, é por isso que o Brasil está desse jeito, né? E essa questão, por exemplo, do Banco Central é essencial. Os juros, ele é uma medida da economia que ela reflete várias coisas, né? E você forçar politicamente a queda de juros, igual com todo o respeito o presidente Lula quer fazer, eu não acho que seja maldade nem ignorância dele. Ele está sendo assessorado por economistas de esquerda que não entendem como a economia funciona. É simples assim. Ou não entendem ou tem má fé. Porque tem gente que às vezes é tão radical ideologicamente que prefere acreditar numa mentira do que esconde a verdade de si mesmo e fica totalmente cego ideologicamente. Porque a economia são coisas racionais. Ninguém vai investir em coisa que está falindo, né? O investidor não é louco. As pessoas investem para aumentar o patrimônio, não diminuir. Então, assim, o juro alto ele reflete um risco maior. Um cara lá, eu sou rico. Eu vou apostar ali 10% numa coisa muito alta, mas com uma chance de retorno eu posso perder tudo, não estou nem aí com aquele dinheiro mesmo. Então, mas não quer dizer que os investidores todos são um cassino royale, né? Não é assim também. Eu estou muito decepcionado, sinceramente. Não vou mentir não. Eu não, né, não vou dizer que eu sou bolsonarista radical, de extremista, estilo 8 de janeiro, não. Eu não votei no Lula, desejo um bom governo, mas esse primeiro mês já foi horrível. Ele está fazendo coisas horríveis para a economia que demonstram que ele, primeiro, o Lula não aprendeu com os erros da Dilma. Ele prometeu, eu estou falando isso para quem votou no Lula. Ele não está seguindo nem o que ele prometeu para quem votou nele. Ele prometeu o Lula 1 e 2 e tá na verdade um Dilma 3 piorado, né? Porque ele está querendo intervenções, né? Não, isso é muito ruim. Eu falei na meu Chester News, que eu faço toda vez previsão lá para outubro. Eu fiz a previsão um pouco antes, eu costumo fazer em novembro. Eu falei, ó, o Lula vai querer aumentar o salário dos servidores, vai querer aumentar o salário mínimo, só que está um momento extremamente difícil. E ele, na verdade, eu fiz um cenário caótico, imaginando que o Lula viria muito mais radical do que o povo imaginava. Tem gente que está se surpreendendo, nossa, olha o que o Lula está defendendo. Eu vejo vários jornalistas em artigos, ou na CNN, ou em vários locais, tentando explicar para o Lula que ele está errado. Não vai adiantar. Por quê? Porque ele está radical. Ele, na verdade, é o que os bolsonaristas, o Olavo sempre disse, a esquerda latino-americana é atrasada, está presa em conceitos dos anos 50, da Guerra Fria, de 70 anos atrás. Eles não evoluíram igual a esquerda americana e europeia. Eles querem coisa de implantar socialismo, comunismo. Tem gente que fala, eu vi, por exemplo, o Vila na CNN. Que Lula não foi comunista, socialista. Tecnicamente, o socialismo é controle dos meios de produção. A gente sabe isso. Só que há graus de socialismo, né? Quando a direita diz que está tendo socialismo no Brasil, é que o governo está tentando caminhar para esse lado de extrema esquerda. Então, assim, o Lula, por exemplo, está criando uma Guarda Nacional, dizendo que era questão do 8 de janeiro lá, mas também a Venezuela fez isso, criou uma Guarda Nacional para perseguir opositores. Ele está criando um negócio lá na Procuradoria-Geral da República para proibir discurso de ódio, mas isso pode ser usado para censura, como veio no editorial do Valor de hoje. Então, assim, isso que a gente diz que é socialismo, é você relativizar a propriedade privada. Porque tem uma coisa, o Lula ele disse que não seria radical. Eu interpretei que ele estaria blefando e eu tive a visão correta. Por quê? Ele estava dando declarações falando bem da China,
que a China tem um Estado forte. A China é uma ditadura de extrema esquerda. Ele estava falando bem da Rússia, do Putin. O Putin é autoritário. Então, assim, o Lula, ele nunca escondeu que ele era extremista. Na verdade, ele elogia o Fidel Castro, que é um ditador, perseguiu opositores. O que ele falou para ganhar a eleição não é o Lula real, que ele está demonstrando agora. Então, muita gente está surpresa. Nossa, o Lula mudou. Não, ele não mudou. O Lula, igual os militares falaram, ele sempre foi radical. É que as pessoas falam, tem muito argumento que eu vi na eleição. O Lula, ele fez o Lula 1 e 2 e não foi radical, não foi comunista. Só que o PT e o próprio Lula já disse, a gente, para transformar o Brasil em socialista, é um projeto a longo prazo. Então ele falou, ele talvez pode ter sido o Lula 1 e 2 moderado, light, paz e amor, igual o povo fala, uma criação de marketing, para poder ser o que ele está sendo agora. Então, na verdade, o Lula 1 e 2 é igual se fala investimento, o passado não é garantia nenhuma do futuro. Então, o Lula real é esse que a gente está vendo agora, de extrema esquerda, radical. Por quê? Qual que foi o meu cálculo político e econômico que eu fiz? O Lula, no primeiro e segundo mandato, ele foi obrigado, ele engoliu a seco ali, de ter que seguir a política do Fernando Henrique, neoliberal, ajudar os banqueiros, o mercado. Ele fez, o sucesso dele foi a contragosto dele mesmo. Ele fez coisas para agradar o mercado, para agradar... E o discurso da Glaze, que foi essencial, que eu saquei tudo. Quando ela ganhou, ela falou para os petistas assim, agora nós vamos fazer o que nós viemos para fazer originalmente. Não tem essa de agradar mercado, não tem essa de nada. Ela é a presidente do PT, um ator chave. E é muito influente nas ideias do Lula. Ou seja, eles não querem saber agora de agradar mercado. Não adianta chorar que o Banco Central... Não vai adiantar. Ele está com o poder. Ele, como a Glaze falou, ele veio para fazer o que ele veio fazer. Então, assim, que ele sempre quis fazer. Que é puxar a coisa para a extrema esquerda. Isso que muita gente está... Nossa, por que o Lula está tão ignorante? A gente explica para ele. Ele está dando declarações que faz o dólar subir. A realidade é essa. Ele não está nem aí. Eu não vou falar um palavrão, mas ele está nem aí se o dólar vai subir, se o juro vai cair na canetada. Ele veio para radicalizar. Quem o Olavo falava isso, todo mundo que a esquerda execra como louco, conspiracionista... é que na verdade são pessoas inteligentes que analisam a fundo os discursos, as intenções, né? E não estou dizendo que a extrema esquerda mente, tem muita fake news na extrema direita também. Os extremos, eles são muito parecidos. A extrema direita, ela usa de mentira, de radicalismo, e a extrema esquerda também. Eles falaram, por exemplo, em frente ampla. Eu calculei que isso seria uma mera conjuntura para chegar ao poder. Na verdade, vai ser uma frente ampla do próprio PT. Isso está se mostrando verdadeiro. Eles estão ignorando totalmente. Colocar a Tebet lá, por exemplo, só para... né, se ela falar muita besteira, ela é eliminada rapidamente. E o Lula está perseguindo o Bolsonaro. Por exemplo, fizeram um show à mídia. Quando o Moro denunciou lá, quando ele saiu, deu aquele show... que o Bolsonaro queria tirar interferir na Polícia Federal. O Lula tirou 17 diretores da Polícia Federal. Agora eu vi no jornal que ele quer tirar do Banco dos BRICS lá, um ex-bolsonarista. Isso sim. E outro problema do Brasil é a perseguição política e ideológica. A pessoa ser bolsonarista, a favor da Lava Jato, está sendo perseguida por esse governo. Essa é a verdade. Então assim, ele está... de forma radical. Então tem muita gente assustada. Nossa, o Lula no passado, não adianta nada analisar o passado nessa questão, porque ele veio para radicalizar, para subir o dólar, explodir tudo. A minha análise foi feita com base na realidade. Eu não faço chute de boteco. A minha análise é completamente estratégica. Então assim, meu canal tem poucos seguidores, mas são pessoas influentes e sabem que são uma análise de qualidade. Por quê? Você tem que analisar não o discurso, mas as ações. O Lula já estava dando sinais na campanha de radicalismo, os discursos radicais.
Tem jornalista na CNN, nossa, isso é só discurso, ele não partiu para ação. Ele não partiu para ação porque o Lula é muito inteligente, ele conhece o Brasil, ele não vai tomar nenhuma atitude até antes do carnaval, porque ele sabe que o Brasil só começa efetivamente em março. Agora a gente está no meio de fevereiro aí, ele não vai fazer nada radical. Mas eu falei, só aguarda março para vocês verem o dólar explodindo. Ele não vai, ele veio para, eu não estou julgando quem é de extrema esquerda, quer o Brasil alinhado à Rússia e China, quer autoritarismo, perseguir, entendeu? Porque a esquerda, a extrema esquerda, fala da ditadura dos militares como tirando o contexto da Guerra Fria. Como se não tivesse uma. A Guerra Fria dividiu a Alemanha no meio, dividiu a Coreia do Sul e o Brasil teve uma guerra interna entre os militares de extrema direita e os combatentes comunistas de extrema esquerda. Então, assim, houve ditadura, mas também houve explosões, sequestro. O pessoal de extrema esquerda também matou militares. Foi uma guerra interna naquela época. Então, assim, não é questão de ter mocinho e bandido. Os dois lados, a época do regime militar foi uma guerra interna real, contexto da Guerra Fria, que dividiu o mundo inteiro entre Estados Unidos e União Soviética. Eram duas ideologias brigando militarmente por espaço no mundo inteiro. Se você tira esse contexto e só fala da ditadura, é o que muitos professores de história de esquerda, desonestos intelectualmente, fazem. Eles falam da época do regime militar como se não tivesse Guerra Fria Internacional, não tivesse um contexto de horrível, de Alemanha sendo dividida ao meio, a Europa ali. A Guerra Fria foi horrível, foi quase uma terceira guerra mundial, que alguns analistas falam. Então a guerra no Brasil foi uma guerra interna. A esquerda, ela mente, ela fala que foi a favor da democracia. O Lula fala de democracia. A extrema esquerda nunca foi a favor de democracia. Eles são a favor de uma ditadura de extrema esquerda. Você perseguir opositores. Como é que o Lula vai lá e fica enaltecendo Che Guevara, Cuba? Cuba, para quem não sabe, não é uma ilha insignificante. Cuba é extremamente importante e simbólica na luta. O presidente de Cuba, ele tem uma estátua dele na Rússia. Por quê? Cuba, ela ajudou, por exemplo, a independência dos países africanos, ajudou todos os tipos a treinar. Eles tinham instalações em Cuba, treinou quase todos os tipos de terroristas, de movimentos de independência na África, na Ásia. Cuba é um centro de inteligência muito ligado à União Soviética. Eles colocaram mísseis ameaçando os Estados Unidos, eles derrotaram os americanos. Então, assim, eu entendo, eu já fui de esquerda. Cuba, ela representa um símbolo assim de luta com o que eles chamam contra o capitalismo, o imperialismo americano. E é verdade isso que eles falam, porque teve uma influência muito grande. Mas o que Cuba ensina? Eles ajudaram a fazer a crise na Venezuela, que eles não veem como crise, eles veem como algo necessário. É um caos que eles criam para implantar o socialismo. Então, assim, implantar o socialismo mesmo, relativizar a propriedade privada. E o Brasil está totalmente ideologizado. Por quê? Eles estão falando, por exemplo, que as forças armadas e as forças policiais são bolsonaristas. Tem que tirar a ideologia das coisas públicas. Mas espera aí. E os milhões de professores de história e geografia de esquerda que ficam doutrinando nas salas, isso não é ideologia nas escolas? Então, o que acontece? Eu não estou justificando a extrema-direita, mas o que aconteceu depois do Olavo de Carvalho? Ele mostrou que o quê? A direita, estilo PSDB que a gente tinha, que era centro-esquerda me fingindo ser de direita, o que ela fazia? Ela fazia uma oposição fraca aos planos da extrema esquerda de ir avançando e comendo pelas beiradas. Então o que acontece? O Olavo, ele alertou a sociedade brasileira que a esquerda estava avançando, com essa direita fake, vamos dizer assim. Aí o que aconteceu? Houve um renascimento da direita e falaram, peraí, eles estão se infiltrando. Tem ministro do STF, por exemplo, que é extremista. O cara tem tese do estilo MST, de relativizando a propriedade privada.
É isso que o Olavo denunciou de infiltração ideológica no Brasil. Que ele, inclusive, critica os militares do Brasil por não ter se tocado que as universidades, as instituições e os funcionários públicos, que são todos de esquerda, né? O Bolsonaro ele não demitiu todos os funcionários que são lulista e petista do funcionário público. Agora o Lula está fazendo isso. Ele afastou 17. Ser bolsonarista está sendo perseguido no governo Lula. E a mídia fala como se fosse normal isso. Enfim, tudo isso, o que eu quero dizer? Causa instabilidade. A instabilidade política que o Lula está causando vai gerar muito efeito na economia. Por isso que eu falei que o dólar não foi maldade, não. Eu quero que o dólar sobe. Eu calculei entre 12 e 18 reais o dólar. Por quê? Eu acho que o Lula ele realmente vai implementar a agenda dele, vai perseguir bolsonarista, vai acabar com a liberdade de expressão, vai pular do autoritário. Ele fala a palavra democracia com um sentido totalmente vazio, porque na verdade ele quer implantar, ele não vai falar isso, é óbvio, porque é uma estratégia dele. Ele vai falar em democracia, 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 enquanto está levando o Brasil para uma ditadura de extrema esquerda. Aí próprios apoiadores também não sabem disso. Quem é de esquerda, intelectual, inteligente, vai falar, não, Lula é democrático. Ele vai falar mesmo, por quê? Na Venezuela se fez isso. Estamos na democracia. Os comunistas fazem isso. A própria Coreia do Norte, a República Democrática da Coreia do Norte, eles usam a palavra democracia e vai indo para a ditadura na prática. Isso demanda muito conhecimento, muito estudo para você sacar essas nuances aí que muitos analistas, jornalistas ficam, o que está acontecendo? Conspiração de extrema direita. Não. O negócio aqui na América Latina é pesado. Aqui, tem influência de Cuba, da Rússia, da União Soviética, que virou a Rússia, China. A coisa é mais pesada na América do Sul. Então, lamento você dizer que o seguidor que seja de esquerda é bem-vindo ao canal também. Mas você foi enganado. O Lula não é democrático, ele não é nada. E quem está surpreso agora é porque está mal informado ou não sabe analisar de forma precisa o comportamento dos agentes político-econômicos de forma séria. Ele está perseguindo, ele está levando o Brasil para a extrema esquerda. Isso não é conspiração, não é ideia de bolsonarista radical maluco. Isso é uma realidade, queira ou não. E é uma coisa difícil de perceber mesmo, porque as estratégias são muito bem guardadas, 7 chaves ali pelos líderes. É só a cúpula do PT que sabe, ali o José Dirceu, a Gleisi, o Lula, eles não vão falar. Talvez nem o Haddad, nem a Tebet, ministros ali saibam. Isso é uma coisa ultra secreta ali da cúpula. Você percebe isso como? Não discurso. Democracia. Não. Você tem que ver como eles estão agindo. É decreto não sei do que, de regular a mídia, é não sei o que, é ministro do STF a favor de invasão do MST, relativizar a propriedade privada. Você tem que ver a ideologia, o que motiva de verdade as ações. Isso que eu estou falando é que vai gerar um caos. Eu não sou a favor nem contra isso. Eu fui a favor do Bolsonaro, mas eu já fui de esquerda, eu não ligo viver numa ditadura. Se não tiver mais liberdade de expressão, eu fecho meu canal, acabou, que se dane também. Porque eu sou independente. Eu posso dar opinião e se acabar a liberdade de expressão, vou fazer o quê? O povo votou assim, é igual na Venezuela. A Venezuela já foi um dos países mais ricos do mundo e eles colocaram Hugo Chávez, não fizeram nada ali, votaram, ele foi acabando com a democracia aos poucos. A Venezuela está entre os países cheios de inflação, tudo. O povo decidiu. Na verdade, você se omitir é uma decisão também. Então, se o povo não está nem aí, e se está no destino do Brasil ser um país comunista, fazer o quê? Se esse povo de extrema esquerda não sossegar enquanto o Brasil não virar uma coisa comunista e as pessoas sofrerem a consequência dessa ideologia fracassada que já se demonstrou um fracasso total no mundo inteiro, fazer o quê? A gente está num país, nascemos aqui, tem que passar por isso. O Brasil não aprende com o erro dos outros países, a Alemanha Oriental, pessoas que passaram fome na China, na Rússia,
A gente estuda história, o pessoal de extrema esquerda acha que isso não foi socialismo, que foi coisas fracassadas. Vamos plantar o socialismo, a gente vê, às vezes dá certo. O próprio Lula já falou, não deu certo o socialismo nos outros países porque o povo era educado, inteligente. O que ele fez? Deixou o MEC com o povo totalmente burro, com os últimos lugares nos índices internacionais de, né? Essa geração nova aí de 20 anos que viveu sobre o PT, eles são praticamente analfabeto funcional. Eles não sabem entender, eles não se aprofundam em livro nenhum, em texto. As livrarias no Brasil estão falindo. Talvez, se você implementar o socialismo numa geração, numa sociedade totalmente burra e analfabeta, talvez dê certo mesmo, né? Nos outros países que tentaram aplicar o socialismo, teve ali uma defesa da sociedade, que é o pessoal ser intelectualizado, mas se é destino do Brasil, a população só quer saber de fofoca, Big Brother, futebol. Aí quando começar a entrar no socialismo, nem vão ver. As pessoas nem vão sentir, porque elas estão tão alienadas fora da realidade que é capaz até delas gostarem do socialismo. Porque tá faltando comida, mas tá bom, tá legal, entendeu? Não vai ter mídia, não tem liberdade de expressão, ela vai até achar que tá no paraíso, igual na Coreia do Norte, em Cuba. E é isso, né? Eu me estendi um pouco, mas eu queria fazer um Chester News um pouco mais elaborado. Enfim, resumo. O Brasil, na parte do racionalismo da microeconomia, é um caos porque as leis são fracas, são muitas, exageradas e com pouca efetividade. E o ser humano, ele é assim, ele calcula o tempo todo, ele reavalia, seja na parte emocional, financeira, qualquer parte. O ser humano, ele é racional nesse sentido. A nossa inconsciente está sempre analisando, vale a pena isso ou não vale? E para terem comportamentos decentes no Brasil, a gente teria que ter leis, multas altas para a prática de crime, né? E pelo jeito isso também não vai acontecer, porque teve um movimento anticorrupção e agora quem foi a favor da Lava Jato está sendo perseguido pelo pessoal que está no poder. Então hoje, se você é honesto, se você fala a verdade, você vira um alvo, né? Então, na verdade, com o bandido, a bandidagem dominando, se você é honesto, você corre risco de ser perseguido aí. Então é melhor deixar para lá, finge que tá tudo bem e vamos aceitar o Brasil se deteriorando aí e vamos ficar repetindo aí 1000 vezes em democracia enquanto a gente caminha de verdade aí para uma ditadura de extrema esquerda. E é isso, bem-vindo ao canal Chester News e um abraço a todos.